O mundo do trabalho hoje está passando por uma reviravolta e tanto. Depois de todo mundo experimentar o trabalho remoto e ver que funcionava, muitas empresas agora estão mandando todo mundo de volta para o escritório. A grande pergunta é: por quê? Se estava dando certo, qual é o problema? É exatamente essa questão que a gente vai analisar hoje, com base na crítica bem afiada do Francisco Filardi. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o início da pandemia. O home office não foi bem uma escolha, né? Foi uma necessidade. Como o próprio Filardi diz, foi a tábua de salvação que manteve as empresas funcionando. Só que aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. A produtividade não só se manteve, ela explodiu. E aqui que a gente chega no grande mistério da história. Se os resultados estavam ótimos, se as equipes estavam entregando mais do que nunca, por que essa pressão toda para voltar? O que está por trás dessa decisão de trazer todo mundo de volta para suas mesas? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender o quão eficaz essa salvação realmente foi. Porque aquele aumento de produtividade não aconteceu por acaso, não. E o Filardi detalha muito bem o porquê disso. Não foi mágica. Basicamente, todo aquele ruído do dia a dia foi eliminado. De repente, as interrupções a toda hora, os telefonemas que não levam a lugar nenhum, as reuniões que podiam ser um e-mail, tudo isso sumiu. As pessoas finalmente tiveram espaço para se concentrar no que realmente importava, o trabalho em si. Só que aí, depois de tanto elogio e resultado positivo, a conversa começou a mudar. Uma nova justificativa vinda direto da gestão das empresas começou a surgir. Do nada, a palavra produtividade saiu de cena e a nova obsessão virou engajamento. O discurso oficial passou a ser que, apesar dos números excelentes, o trabalho remoto estava de alguma forma prejudicando o compromisso das pessoas com a empresa. E é nesse ponto que o Filardi vai direto na ferida, na contradição. É uma pergunta excelente para pensar. Se o trabalho está sendo feito, e muito bem feito, o que significa baixo engajamento? Não faz muito sentido, parece um paradoxo. E aqui a gente consegue ver essa desconexão de forma bem clara. De um lado, tem a lógica da empresa, precisamos de gente no escritório para ter engajamento. Do outro lado, os fatos. As pessoas foram incrivelmente produtivas em casa. As duas coisas simplesmente não batem. Então, ok, se a razão não é o tal do engajamento, qual é a verdadeira razão? O Filardi argumenta que a resposta é algo muito mais antigo, muito mais enraizado na relação entre patrão e empregado. E aqui está o ponto central da crítica. O Filardi sugere que o que a gente está vendo é um retorno a uma mentalidade muito antiga, que ele chama de confiar desconfiando. É um tipo de gestão que, no fundo, não consegue abrir mão de supervisionar de perto. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa uma cultura onde, não importa quão bons sejam os resultados, existe sempre aquela desconfiança de que as pessoas precisam ser vigiadas. A aparência de estar a trabalhar se torna mais importante que o trabalho feito. Em contraponto, o Filardi defende que engajamento de verdade não tem a ver com presença física. Ele é conquistado através de uma liderança genuína, de um diálogo aberto e de confiança mútua, coisas que, segundo ele, são raríssimas no mundo corporativo. Só que essa mentalidade de controlo tem um custo, e um custo bem alto. Vamos ver agora quais são as consequências tóxicas que essa cultura de desconfiança acaba gerando. A primeira vítima, claro, é o ambiente de trabalho. Essa desconfiança contamina tudo, cria um clima pesado. E o mais irónico é que as empresas geralmente sabem disso. Elas veem os resultados nas suas próprias pesquisas de clima, mas, como o Filardi aponta, muitas vezes esses dados são ignorados. Por quê? Porque apontam para problemas que a liderança não está a fim de resolver. E como é que esse controle é mantido no dia a dia? Através de uma obsessão por métricas. O foco sai das pessoas e vai todo para os números. Tudo e todos viram um ponto num gráfico, uma célula numa planilha. E é aí que mora o perigo de verdade. Quando as pessoas são reduzidas a números, a empresa perde o seu ativo mais valioso. O Filardi argumenta que qualquer decisão tomada sem levar em conta o fator humano está, inevitavelmente, fadada ao fracasso. Aqui o Filardi faz uma distinção que é crucial. O resultado dessa desumanização não é só raiva, porque a raiva ela é pontual, ela passa. O problema é o ressentimento.
É aquele veneno que a pessoa vai engolindo aos poucos, que nunca é digerido e que causa um dano profundo e duradouro. Para ilustrar o resultado final disso tudo, ele usa uma imagem fantástica. Ele compara essas empresas a elefantes gigantes com artrite. Ou seja, elas se tornam lentas, burocráticas, incapazes de se mover ou de se adaptar, porque estão paralisadas pela sua própria cultura tóxica. Mas a análise não para por aí. O Filardi deixa um alerta. Enquanto as empresas estão ocupadas a lutar as batalhas de ontem, tem um desafio muito, mas muito maior, surgindo no horizonte. Ele argumenta que todo esse debate de volta para o escritório pode ser uma distração perigosíssima. Enquanto a gestão está focada em ter gente sentada na cadeira, a verdadeira revolução, a inteligência artificial, está chegando para tornar essa discussão toda completamente irrelevante. E ele encerra com esse pensamento provocador, assinando como um inconformado dinossauro. É um aviso, né? Ficar agarrado a velhos modelos de controle bem na véspera de uma mudança tecnológica massiva pode ser justamente o que leva à extinção. Fica a pergunta no ar. Como vai ser o futuro do trabalho quando a própria definição de emprego está prestes a mudar para sempre?